E por hoje, né? Nossa segunda aula, por último, mas não menos importante, doenças do sistema urinário, tá bom? Então, essas doenças aí que atacam o sistema urinário, os rins, cheguei a comentar agora as principais. As doenças renais crônicas, que a gente intitula de DRC, são um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura na função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de risco. Trata-se de uma doença de curso prolongado que pode parecer benigno, mas que muitas vezes torna-se grave e que na maior parte do tempo tem evolução assintomática. Quando a gente fala assintomático, elas não apresentam nenhum tipo de sintoma até que você faça algum exame e encontre, tá bom? Essas patologias. Então, assim, as do sistema urinário, elas são muito secretas, tá bom? A não ser as infecções, que elas apresentam dor, febre, mas algumas coisas, cálculos renais, quando você sente dor, já está com ele bem grande. Na maior parte do tempo, a evolução da doença renal crônica é assintomática, fazendo com que o diagnóstico seja feito tardiamente. Como eu disse, quando a gente for fazer o diagnóstico, o paciente já está com muita dor e ele já está, vamos usar a palavra, fudido, tá bom? Mas generalizando assim, ele está com um procedimento já bem avançado com a patologia dele. Nesses casos, o principal tratamento imediato é o procedimento de hemodiálise, né? É a diálise do sistema hemodinâmico. Né? Pegar esse sangue do paciente, jogar na maca, filtrar e voltar para ele. Por quê? O seu sistema urinário, que o sistema renal já pifou. As doenças que instalam a partir dos hábitos comuns da vida na maioria das pessoas, comum na vida da maioria das pessoas e podem ser prevenidas com simples mudanças no estilo de vida, né? Fazendo exercício, mudando a alimentação e não fazendo uso de alguns medicamentos, principalmente, que a gente já disse lá no início. Alguns exemplos são a baixa ingestão de líquido, né? Então as pessoas têm que aumentar a quantidade. Eu não vou beber água demais, porque senão, né, vai ficar água em excesso. Mas a gente tem que beber o necessário, de 1,5 litro a 2 litros por dia, fracionados. Não é o meio de resolver tomar 2 litros de água, tá bom? Evitar o consumo de água e proteínas, principalmente suplementos. Quem malha aí, viu, gente? Cuidado com esses suplementos, tá? Olhem o teor de sal dele, que vai estar sódio, de proteínas, tá bom? Infecções urinárias recorrentes são infecções que sempre estão lá, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com essa imunidade da gente. O diabetes e hipertensão arterial são os piores, são os cães, além da alta ingestão de analgésicos. As pessoas que ficam tomando medicações em casa, sem prescrição médica, é a pior opção, tá bom? Vão acabar sendo pacientes de hemodiálise, tá? Os tipos mais comuns de doenças renais são cálculos renais, que eu vou falar, cistite, nefrite e insuficiência renal. Eu vou comentar um pouquinho de cada, perdão, e assim, qualquer dúvida durante a aula que a gente vai lá pro grupo, vocês vão perguntando, tá bom? Falando já diretamente, né? Os cálculos renais, a gente fala de doenças do rim, a gente lembra de quê? Aquela famosa dor no rim, aquelas pedras, né? Segundo o médico, as pedras nos rins são formadas principalmente pela pouca ingestão de líquido. Então, os nefrologistas, né, deixam bem claro, os nefrologistas, a gente leva de quê? Nefro, tá? Então, quando vocês forem olhar especialidades, alguma hora, alguma coisa assim, ao que vocês ouvirem nefrologista, o que ele mexe? Rim, tá bom? Eles afirmam que a maior causa é a falta de ingestão de líquido, porque o rim está filtrando e ele não tem água para poder filtrar essas situações, tá bom? Além dele manter o padrão hídrico do sistema, ele também precisa de líquidos, de água, tá bom? Para poder filtrar. Quando a gente for fazer vistas técnicas, eu vou levar vocês lá na hemodiálise. Vocês vão ver como que é feita a hemodiálise. Precisa de muita água. O rim também. Por isso que a gente bebe cerca de 2 litros de água por dia. Lembro de tantos de litros? De 150 a 120 a 150 litros que passam aí dentro. Então ele precisa de bastante água para ajudar a filtrar. Caracterizado pela urina escura. Então você
fez xixi, né? E viu que a urina tá muito escura, tá? Então quer dizer que você ingeriu pouca água. Ah, mas eu tomei um remédio. Ah, então as medicações mudaram a coloração, mas não tomei nenhuma medicação nem nada. Tá escuro, tá com uma odor mais forte, pouca água no sistema urinário. Vamos beber água, vamos aumentar essa ingestão de líquido. O consumo elevado de sal e de proteínas, que eu já disse atrás, né, que estão principalmente concentradas em algumas alimentações, né, as bobeirinhas, e também na proteína e ácido não, e cálcio, etc. Outras coisas que estão dentro da onde? Do whey, os suplementos que vocês usam. Dentre outros problemas que caracterizam esses cálculos renais, mas o primordial são esses que eu acabei de dizer. Passando para a próxima patologia, né? Cistite é uma infecção ou inflamação da onde? Da bexiga. Em geral, é causada pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino e importante para a digestão. Então, ela é uma bactéria que faz parte lá do sistema digestório, mas quando ela chega no sistema ou no trato urinário, causa a bagaceira. No trato urinário, porém, essa bactéria pode infectar a uretra, causando o quê? Uma uretrite. Lembram de it? É o quê? Inflamação ou infecção. Na bexiga causa cistite e nos rins pielonefrite. Então, quando vocês ouvirem esses três nomes, são infecções do sistema urinário, tá? Do trato urinário, causadas pela bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que já tem dentro do nosso organismo, mas que no sistema digestório ela não causa mal nenhum. Mas no urinário ela causa essa polêmica todinha aí, tá bom? Nefrite, ó. Néfron, infecção. Onde ficam os néfrons? Dentro do rim. A nefrite é um conjunto de doenças que causam inflamação dos glomérulos renais, que são estruturas do rins, responsáveis por eliminar as toxinas e outros componentes do organismo, como a água e sais minerais, como a gente já disse várias vezes logo atrás. Nesses casos, o rim tem maior capacidade de filtrar o sangue. Tem menor, perdão. Então, com essa inflamação, tá vendo tanto que o rim está infectado, tanto que ele está sensível, um vermelho bem sangue e vários pontinhos amarelos, é a infecção que está causada aí, essa inflamação, perdão. Então o rim está bastante irritado, então ele não vai conseguir filtrar o que ele conseguia. Então de 150 a 120 ele vai estar 80, 90, vai depender do quão grave está essa inflamação nesse sistema, tá bom? Então assim, é importantíssimo a gente, né, passou mal, a gente está preocupado, vamos procurar um médico, não vamos tomar medicações em casa, contínuo, tá tendo dor contínua nas costas, na região do rim, o clínico geral não está conseguindo controle, vamos para um nefro, vamos acompanhar com o nefrologista esses rins, tá? Vocês não pararem em uma situação de insuficiência renal, como é o próximo assunto, terem que ser pacientes de hemodiálise pro resto da vida. A insuficiência renal ocorre quando o rim perde a capacidade de filtrar os resíduos, que, né, são sais e líquidos do sangue, né? Então, quando ele perde essa função, ele entra em insuficiência, tá? Doenças como diabetes e hipertensão arterial não bem controladas podem levar à deterioração renal progressiva e eventualmente necessidade de hemodiálise e ou transplante do seu tratamento, para o seu tratamento. Então, o descompensamento do diabetes e hipertensão, né, a elevação da PA, leva com que o paciente tenha uma deterioração progressiva e evolutiva dos rins, tá bom? Ele pode ser crônica ou então aguda, levando o paciente a ter que fazer hemodiálise e dependendo da situação ele consegue transplante, mas enquanto ele não faz transplante, ou se ele não está na faixa etária de transplante e situações, ele vai viver na hemodiálise, tá bom? Por isso, os indivíduos com esses distúrbios devem ter acompanhamento e tratamento rigoroso, tá bom? Mostrando a insuficiência renal aguda no 1, o rim normal e o rim de insuficiência renal crônica. Então, a crônica ele vai atrofiar e o agudo ele vai atrofiar. O crônico vai atrofiar e o renal vai hiperatrofiar. Então, ele vai crescer, tá? Vai ter
ter um edema aí generalizado. Né? A gente falou tanto de hemodiálise, professor, então vamos falar um pouco o que é hemodiálise propriamente dita. A hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse o rim artificial. Então, é uma máquina, ela tem função de filtrar o sangue, tá? Então, ela tem dois acessos aí, como vocês podem ver em imagem, é uma artéria e uma veia. Então, é se extraído o sangue para a máquina passa pela filtragem e devolve para o paciente esse sangue, tá bom? Fazendo esse processo que os rins não conseguem mais fazer totalmente sozinhos. E o processo de filtragem e depuração das substâncias indesejáveis, como do sangue, como creatina e ureia. Então, ele limpa as toxinas, ele faz o controle de líquido do sistema, além de retirar a creatinina e ureia, que fazem muito mal para o nosso organismo em excesso. A hemodiálise é uma terapia de substituição renal, né, como já disse, realizada em pacientes portadores de insuficiência renal crônica ou então aguda, como já expliquei logo atrás, já que nesses casos o organismo não consegue eliminar as substâncias devido à falência dos mecanismos estruturais renais. Então ele não consegue mais, os néfrons não conseguem mais fazer o processo devido à insuficiência renal, seja ela crônica ou então aguda. Passou, mas vale a pena a gente debater, né? 14 de março é o Dia Mundial do Rim. Pare de agredir seu rim. Então, meninas e meninos, vamos cuidar dos nossos rins, tá? Vamos cuidar dos nossos corações. Então, o rim, gente, e o coração estão muito próximos, são muito interligados. Se a gente cuida do coração, a gente está cuidando do rim. Se a gente cuida do rim, a gente cuida do coração. Então, vamos praticar atividades físicas, vamos mudar esses hábitos alimentares, vamos incluir alimentos que sejam mais proteicos, né? Vamos evitar os níveis de proteína, sejam elas alimentares naturais ou então de substâncias artificiais, tá bom? Vamos diminuir o teor de sal, tá? Do nosso organismo e vamos controlar isso aí. E ingerir bastante água durante o dia, tá bom? Vamos tomar aguinhas durante o dia. E é isso, pessoal.